Vamos ler a palavra do Senhor, a palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 4 ao verso de número 6. A todos os irmãos que estão nos acompanhando através das mídias sociais, a paz do Senhor, a nossa saudação com alegria. A você que é de Marituba, da área metropolitana, de Belém do Pará, do estado do Pará, do Brasil, os irmãos que falam conosco do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, de Marituba City para o mundo todo. Louvamos a Deus, porque o mundo ficou pequeno através das mídias sociais, e Deus está usando caboclos aqui da Amazônia para abençoar você que está aí do outro lado do mundo. Deus te abençoe e você receba a unção de Deus na sua vida. Você é amado por Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem bênçãos para a tua vida. Creia nisso, em nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ionã, a Gisrelita, a Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia! Vamos repetir todos juntos esta frase final do versículo 6. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Mais uma vez. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Meu irmão, uma vida de sucesso é marcada pela capacidade de superação diante das crises da vida. Não espere viver sem crise. Desde quando nascemos até a hora de morrermos, a nossa vida será marcada por crises, pequenas, médias, grandes. Todos nós temos muitos problemas, enfrentaremos muitos problemas sociais, econômicos, financeiros, familiares, pessoais, coletivos, infinitos, espirituais. Contudo, a nossa vitória consiste na nossa capacidade de reação, motivação e de renovação diante das crises. E você vai enfrentar as crises com diversas filosofias e técnicas de motivação. Principalmente nesse período agora, você vê aí pelas mídias sociais diversos gurus e livros de autoajuda sendo colocados à tua disposição para que você aprenda como enfrentar a crise, como você pode aprender alguns princípios filosóficos e técnicas. Mas escute uma coisa: a nossa única renovação
infalível é o Senhor. A nossa única fonte infalível de renovação é o Senhor. Aquele que tem uma fé renovada no Senhor, vence de manhã, de tarde e de noite. Vence em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vence com coronavírus, vence sem coronavírus, vence. O que eu acho extraordinário é que, assim como Davi, nós enfrentamos lutas pessoais e cotidianas, não importa se somos famosos ou não, mas nós precisamos depender de Deus e colocar totalmente a nossa fé no Senhor para vencermos. E aqui no texto nós aprendemos a renovar a nossa fé permanentemente no Senhor. A primeira coisa que eu aprendo aqui na história de Davi é que as crises sempre desafiam a nossa fé. Davi, ele era forasteiro na terra dos seus inimigos filisteus. Você sabe aquela história do pior fica pior? Ou aquele ditado que a gente sempre fala: a desgraça pior é pouco. Quem já falou isso? A desgraça pior é pouco. Você já está com aquele último pedaço de pão, com fome, não tem mais o que comer, aí você pega aquele pedaço de pão, passa a manteiga, aí na hora que você vai comer, aí o pão cai. E aí quando vai cair o pão, ainda cai o pão com a manteiga virada para baixo, e cai ainda em cima do monte de terra, aí suja todo o pão. Foi isso que aconteceu com Davi. Aqui nesse exato momento da vida de Davi, ele estava fugindo de Saul. E quando você lê o capítulo 27 de 1 Samuel, você pode consultar depois, Davi decidiu se esconder entre os seus inimigos filisteus. Isso mesmo. Você lembra do gigante Golias que Davi matou quando ainda era jovem? Logo que ele foi ungido rei, e Deus o promoveu quando ele enfrentou o gigante Golias. Esse mesmo povo, mas a partir do momento em que Davi foi ungido rei, como sucessor de Saul, uma inveja se apoderou do coração de Saul, e ele passou a perseguir Davi de uma forma tão feroz, que Davi disse assim: é melhor eu me esconder entre meus inimigos do que eu correr risco de vida de morrer na mão de Saul. E no capítulo 27 de 1 Samuel, depois de sofrer investidas de morte na mão de Saul, Davi foi se abrigar com o rei Aquis, rei dos filisteus. E chegando lá, o rei Aquis deu para Davi, por um milagre de Deus, de forma inexplicável, porque os próprios soldados do rei Aquis disseram para ele: rei Aquis, o senhor está ficando doido? Esse Davi é aquele Davi que matou Golias. Esse Davi é aquele que mata os nossos soldados. O senhor vai ser camarada com ele? Mas, por uma graça divina, o rei Aquis se engraçou de Davi e deu para ele uma cidade. Porque quando Deus tem um plano na nossa vida, até os nossos inimigos ficam abobalhados. E o rei Aquis deu uma cidade para Davi morar. E esta cidade se chamava
Ziglag. E Davi foi morar na cidade de Ziglag. Ele passou 1 ano e 4 meses na cidade de Ziglag. Se você acompanhar a história, a partir do capítulo 27 até o capítulo 30, nesses 3 capítulos, Davi, ele se torna um guerreiro. Aquele sul ali de Israel se tornou um centro de treinamento. Davi luta contra os amalequitas, ele luta contra aqueles povos do deserto, ele conquista e ele saqueia aqueles povos ali do deserto e manda presente para os seus irmãos na Judeia, manda presente para os seus irmãos em Israel. E diz a Bíblia que nem o rei Aquis sabia que Davi fazia isso, porque ele matava todo mundo e não deixava ninguém para contar a história. Mas no meio de toda essa proeza de Davi, o rei Aquis chama Davi, porque o rei Aquis resolve batalhar contra Saul. E é na batalha que você sabe que Saul vai morrer. É a batalha final de Saul com Israel, contra Saul. E Aquis manda chamar Davi para se aliar ao exército dos filisteus, para batalhar contra Israel. Como Davi era aliado do rei Aquis, Davi vai Davi com seu exército, que era formado por 600 homens. E Davi leva alguns dias para chegar perto lá do rei Aquis. Quando Davi chega, o próprio soldado e exército do rei Aquis não concorda. E eles dizem para o rei Aquis: rei Aquis, Davi vai batalhar conosco contra o rei Saul? Não está certo. Na hora da batalha ele vai nos trair. O senhor não está pensando direito. Se ele for conosco, nós não vamos com o senhor. E houve uma confusão entre eles. Então o rei Aquis disse para Davi: volta, vai para a tua cidade. E Davi então volta para Ziglag. E diz a Bíblia que Davi não participa da batalha. Olha, novamente Deus protegendo Davi, porque Davi ia batalhar contra Saul. E sabe o que acontece? Davi demora 3 dias para retornar do local onde ele estava. Quantos dias? 3 dias. Retornando do local onde ele estava até a cidade de Ziglag. Nesse período de 3 dias, acontece a tragédia. Os amalequitas chegam lá na cidade de Ziglag. E diz o verso de número 1: e aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag, e tomaram Ziglag e a incendiaram. Quando Davi olha de longe, eles viram a fumaça, eles viram o resto de fogo. Imagine o que passa no coração, na cabeça de Davi. A princípio pensaram que os filhos tinham sido queimados, que todos tinham sido mortos. Davi corre, chega na cidade. Quando ele se aproxima, percebe que a cidade estava destruída, os bens tinham sido levados. E ele recebe a notícia de que os seus filhos, suas mulheres, não foram mortas. Seus filhos não foram mortos, mas parte da população da cidade, inclusive as suas mulheres e os seus filhos, foram levados cativos. E os amalequitas, eles eram um povo do deserto, um povo cruel, um povo bárbaro. Eles escravizavam e vendiam os povos escravizados como escravos para outros povos. O risco de não se ver mais a família era muito grande. Tinha que agir rápido para recuperar a família, tinha que agir rápido, com rapidez.
a dor, a angústia da família. E diz a Bíblia que a dor da perda no coração de Davi foi muito grande. O verso 2 diz: levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram embora. Verso 3, Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. O que passa na cabeça de um homem de Deus, de um guerreiro de Deus? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? Por que o Senhor me tirou da minha nação? Por que eu estou fugindo de Saul? Por que eu estou escondido aqui numa outra terra? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Você acha que só passa no seu coração, no seu pensamento? Você acha que não passou na cabeça de Davi também aqueles pensamentos que nos acomete no meio do caos, no meio da derrota? Eu sou um fracasso, sou um fracassado, está dando tudo errado. E diz a Bíblia: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Davi que matou Golias, Davi que ergue a espada, Davi que é o valente de Deus, é o Davi que chora. E diz a Bíblia que até não terem mais forças para chorar. Choro da fraqueza, choro da incapacidade, choro da incompetência, choro da raiva, choro do ódio, choro de não poder fazer nada, choro de não poder pagar conta, choro de ser demitido, choro de ver o filho com fome, choro de não poder pagar a escola, choro de ser humilhado. Essa história, irmãos, que é pregado por aí, não é evangelho. Dizer que crente não passa por tribulação, que crente não chora, que crente não é humilhado, que crente vive numa redoma. Davi era ungido, Davi tinha uma promessa, Davi estava olhando para o trono. Eu não sei com quantos anos Davi estava, mas diz a Bíblia que ele chegou ao trono de Israel com 30 anos. Aqui ele está a caminho do trono. Aqui ele está sendo preparado para assentar no trono de Israel. Mas aqui ele está muito longe do trono. Aqui ele está lá entre os filisteus. Aqui ele está perdendo a esposa, os filhos. Está sendo saqueado. É o momento em que o diabo está dizendo: peguei Davi. É o momento crucial na vida de Davi, porque se ele não toma a decisão correta, se ele se desespera, se ele perde a fé, ele não perde só a esposa, ele não perde só os filhos, ele perde todo o projeto e todo o sonho de Deus para a vida dele. Porque quando o diabo fura o pneu do teu carro, quando o diabo tira o teu emprego, quando o diabo mexe com o teu filho, quando o diabo tira a tua paz, quando Satanás tenta queimar alguma coisa que você tem, ele não quer só empobrecer você. Na verdade, ele quer atrapalhar o projeto de Deus para a tua vida. Ele não quer que você chegue lá aonde Deus projetou para você, porque Deus sabe aonde Ele te projetou, Deus sabe aonde Ele está te conduzindo. E a Bíblia diz: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram.
a dor da perda da família, angústia, tristeza, medo, decepção. Nós estamos passando por esse processo de luto, de perda, do coronavírus. Não é um processo fácil. A nossa geração e aqueles que Deus vai dar graça para continuarem vivos, e aqueles que vão ter o privilégio de tirarem a máscara para viver sem máscara depois, vão passar muito tempo depois, marcados pelo medo, pela apreensão, pela preocupação. Aí você diz, pastor, é covardia? Não, é o ser humano, é o lado nosso, de homem. Mas, porque nós somos limitados, a nossa capacidade é finita, e mesmo o Davi que mata gigante, é o Davi que chora, é o Davi que se rende. E não tenha medo de chorar, e não tenha vergonha de chorar, porque por trás desta tua cara sisuda, existe a tua alma. Você tem coração, você tem emoção. E quando você não coloca diante de Deus a tua vida, você é levado para outras doenças, que se não forem tratadas, essas doenças, que se não forem tratadas por Deus, se não forem curadas pelo Senhor, elas vão minando você pouco a pouco, e você não vive, e você para de sonhar, e você para de acreditar na vitória de Deus na tua vida. E Deus me colocou hoje aqui nesta noite para profetizar para você, porque Ele é a solução para a tua vida hoje. Ele é a resposta para você. Ainda que a cidade esteja queimada, e ainda que não apareça a solução, há uma esperança, porque os amalequitas não queimaram Deus. Diante da impotência, diante do desânimo, diante da desesperança, diz o texto, Davi ficou muito angustiado. É o que diz o verso 6. Leia o verso 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. A amargura é aquele sentimento que vai se espalhando de um para o outro. A amargura é aquele sentimento de fel, da perda, da fé, da esperança, que vai contaminando um ao outro. Eu não acredito, eu não creio, e a minha descrença vai contaminando a minha esposa, vai contaminando o meu filho, vai contaminando a outra pessoa, vai contaminando a outra. Daqui a pouco está todo mundo amargurado. Se eu, como pastor aqui na igreja, deixar dominar o meu coração pela amargura, daqui a pouco o pastor André está amargurado, está amargo. Daqui a pouco os auxiliares dele também estão amargos, não tem doçura, a alma não tem mais sabor da vida, da alegria, da esperança, de acreditar em algo melhor,
Daqui a pouco está todo mundo pessimista, derrotado. E a Bíblia diz que as pessoas pensavam em apedrejar Davi. Por quê? Porque quando eu não acredito em solução, eu tenho que achar um culpado. Eu tenho que achar um Judas. Para aliviar o meu problema, eu tenho que achar um Bolsonaro. Eu tenho que achar alguém para eu apedrejar. Eu tenho que achar quem foi que inventou o coronavírus. Eu tenho que achar quem é que está produzindo esse mal. Eu quero matar ele. Olha, há 3 dias anteriores, escutem bem, há 3 dias anteriores, quem era o amado da cidade? Há 3 dias anteriores, quem era o amado da cidade? Quem era o amado da cidade há 3 dias? Era o Davi. Era o Davi que lutava, era o Davi que conquistava, era o Davi que vencia, era o Davi que trazia os tesouros, era o Davi que trazia os despojos, é o Davi que trazia pão para todos eles. Mas agora, os amalequitas queimaram a cidade. Os amalequitas levaram as mulheres, levaram os filhos. Os amalequitas trouxeram a perda, queimaram, trouxeram fracasso. Veio a derrota, a amargura entrou no coração deles. Veio o domínio da derrota. E eles então olharam para Davi e queriam apedrejar Davi. Por que eles queriam apedrejar Davi? Olha o que diz o texto. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Quando você vê alguém murmurando, quando você vê alguém falando mal do pastor, quando você vê alguém criticando, quando você vê alguém fofocando, quando você vê alguém diminuindo o outro, tenha certeza que a alma dele não está doce. A alma dele está amargurada. A alma dele está envenenada. E ele quer encontrar um culpado pelo veneno da alma dele. Agora eu vou dar uma explicação para você. Você sabe qual é a raiz da derrota? A raiz da derrota é que a amargura não traz solução para a tua vida. Você alimentar fofoca, falar mal de outra pessoa, tentar encontrar alguém para você condenar, porque o fofoqueiro, ou a pessoa que quer diminuir uma outra pessoa para fazer com que ela se sinta bem, então eu não presto, ou então eu vou falar mal da outra pessoa para que ela fique pior do que eu, porque se eu não presto, então eu vou fazer a pessoa pior do que eu, para que ela fique pior do que eu, para que eu me sinta melhor. Já que ele destruiu a minha vida, eu vou destruir a vida dele também. Já que eu estou amargurado, eu vou amargurar a vida dele também. Você viu gente assim? Davi não agiu assim. Davi não agiu assim. O povo queria matá-lo. O povo queria acabar com Davi. O que é que Davi faz? Meu amado, você está na igreja do Senhor. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, se você é empregado, se você é filho. Eu não sei como você chegou com a sua alma aqui. Eu não sei se a sua alma chegou amargurada aqui nesta noite. Eu não sei se você chegou fugido de outro lugar e se abrigou aqui na igreja com a tua alma amargurada, dizendo: e agora? O que é que vão fazer comigo? Eu tenho uma saída para você. Sabe qual é a saída? É você renovar a tua força no Senhor.
E a tua alma vai sair daqui não mais amargurada, a tua alma vai sair daqui doce, renovada no Senhor Deus. O que foi que Davi fez? Em primeiro lugar, o verso de número 6 diz: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Repita comigo o texto. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É uma conjunção adversativa. Queriam matá-lo. Estava todo mundo com a alma amargurada. A cidade toda derrotada. Todo mundo chorando e derrotado. Mas Davi teve uma atitude diferente. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Depois que ele se reanimou no Senhor, seu Deus, verso 7, ele chamou o sacerdote e disse: sacerdote, vai buscar a estola sacerdotal. Pega lá a estola sacerdotal. Traga lá a roupa de consultar o Senhor. O interessante é que até o sacerdote estava desanimado, que nem o sacerdote estava orando e nem acreditava mais em oração. Aí Davi disse: me presta aí esse negócio aí que eu vou orar no teu lugar, Deus. E diz a Bíblia: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E diz a Bíblia, no verso de número 8, ele pediu a direção incondicional a Deus. Olha o verso 8. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir os amalequitas? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Olha só, querido, mesmo diante da crise, Davi pediu a orientação do Senhor. Ele não foi dominado por decisões precipitadas. A partir do momento que Davi se reanimou no Senhor, a partir do momento em que Deus entrou na sua alma, no seu espírito, ele disse: Senhor, o Senhor vai dar de volta a minha esposa, o Senhor vai trazer de volta os meus filhos, o Senhor vai entregar de volta nas minhas mãos os amalequitas, eu vou vencê-los e derrotá-los. Observe que a oração de Davi não é essa oração que é feita na igreja em muitos lugares: Senhor, se o Senhor não me der, não falo mais contigo. Se o Senhor não fizer o que eu quero, tchau. Não é isso que Davi faz. Quem se reanima no Senhor tem uma fé incondicional em Deus. Com mulher ou sem mulher, minha fé está firmada no Senhor. Com filho ou sem filho, a minha fé está firmada no Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, a minha fé está firmada no Senhor. Meu irmão, sangra. Observe que Davi se reanimou no Senhor. Não foi na mulher dele que voltou. Não voltou a mulher ainda não. Ele não recebeu de volta os filhos. Ele não recuperou nada ainda. Mas ele está renovado Quem está reanimado aqui no Senhor, levante a mão. Então dá glória a Deus aí por um minuto. Terceira coisa que eu olho nesse texto: quando Deus diz a Davi, vai, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Está no verso de número 8. O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará
e libertará os cativos. Irmãos, eu gosto disso. Aí mexeu com Davi. Quando Deus diz, vai, porque eu vou entregar na tua mão. Aí levanta em Davi o guerreiro, levanta o Davi o valente, levanta o Davi 6 horas da manhã. Aí levanta o Davi que não fica dormindo na cama preguiçosa. Aí levanta o Davi que estuda. Aí levanta o Davi que faz concurso público. Aí levanta o Davi que não cola na escola. Aí levanta o Davi que trabalha. Aí levanta o Davi que não é pedreiro, que arranja emprego com aquela colherzona. Aí na hora de trabalhar vai com aquela colherzinha. Aqui em Marituba tem esse ditado, né? O cara vai arranjar emprego, aí leva uma colher desse tamanho, né, pastor? É o Eliel que está lá atrás, é? Né, Eliel? O cara vai trabalhar, leva uma colher desse tamanho, de pedreiro. Mas aí, não, ele vai arranjar emprego, leva uma colher desse tamanho. E aí quando vai trabalhar, leva uma colherzinha pequenina. Quando Deus diz para Davi, vai, porque eu vou te dar o espírito renovado na vida de Davi, contamina, eu vou usar a palavra contaminar, porque para você entender, mas é influência. Um líder renovado mobiliza a sua esposa, mobiliza os seus filhos, mobiliza a sua igreja, mobiliza a sua congregação, mobiliza as pessoas que estão em sua volta. Olha o que diz o texto, capítulo 30, está me acompanhando aí? Está me acompanhando aí? Capítulo 30, verso 8. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Ué, não queriam matá-lo? Não estavam desanimados? Mas no momento em que Davi se reanima, os 600 se levantam também. A multidão o acompanha. Meu irmão, eu quero profetizar para você. Deus vai te levantar. E quando você se levantar, os teus filhos vão se levantar. A tua família vai se levantar. A tua congregação vai se levantar. A tua vida vai se levantar. A tua rua vai se levantar. Quem crê nisso, levante as suas mãos. Por que Satanás queria matar Davi? Porque Davi, a vida de Davi, influenciava uma multidão. Satanás, ele quer neutralizar você, porque através da tua vida Jesus vai salvar centenas e centenas e centenas e centenas, centenas e centenas e centenas e centenas, porque Deus quer te abençoar nessas últimas horas. E eu tenho profetizado que no meio desta pandemia, se Satanás pensava que ele ia calar a igreja, ele se enganou redondamente. Porque os crentes que estão na casa, nos lares, estão orando mais, estão buscando mais a Deus, estão cuidando mais da família, estão cuidando mais dos filhos, estão orando e buscando a presença de Deus. Há um avivamento de Deus acontecendo no mundo todo. Meu amado irmão, eu estou vendo o que Deus vai fazer quando soltar a liberdade para a gente voltar para a praça, para a gente batizar, para reunir as células missionárias. Quando Deus disser, vai buscar tua mulher, vai buscar tua esposa, vai buscar teus filhos. Quem está imaginando o que é que vai acontecer? Quem está já vendo pela fé? Sabe o que acontece? Quarto lugar, que eu acho tremendo, é que Davi, ele foi misericordioso, no momento de maior dor e tristeza na sua alma. Davi, ele demonstrou
misericórdia e compaixão. Capítulo 30, verso 11 a 15, por favor. Olha o que está escrito. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. E deram-lhe água para beber. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. E assim recobrou as forças. Preste bem atenção. Pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia. Então lhe perguntou Davi: de quem você é? E de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Olha só, quantos dias? 3 dias. Olha o que ele vai dizer. Verso 14. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe. Olha o que ele vai declarar. E pusemos fogo em Ziglag. Davi está diante do bandido que queimou a cidade dele, que ajudou o Senhor a raptar a mulher e os filhos dele. Esse egípcio ajudou o patrão dele a roubar a sua cidade. Há 3 dias ele está lá. Foi abandonado com fome na beira da estrada, porque certamente estava ferido, o bando estava fugindo, ele estava atrapalhando a caminhada. O Senhor olhou para ele e disse: tu vai morrer mesmo, fica aí para morrer. Naquela época não tinha solidariedade. 3 dias com fome, ferido, para morrer, abandonado. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu levarei até esse bando. Sabe, queridos, Provérbios capítulo 1, verso 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Você já imaginou se os homens de Davi matassem esse pobre coitado? Já imaginou se eles não parassem para ajudá-lo? Já imaginou se eles não dessem atenção para ele? Porque ele estava lá largado, abandonado. Salmo 41, verso 1 ao verso 3 diz: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Sabe quem escreveu este salmo? Davi. Davi cuida daquele homem egípcio, ferido, que parecia que não era ninguém, que nada poderia fazer por ele. Davi dá comida, o alimenta. E sabe o que é que esse homem vai fazer por Davi? Ele vai levar Davi lá no campo dos amalequitas, e ele vai ser a principal chave da derrota dos amalequitas e da vitória de Davi. O que é que Deus me ensina aqui? Que o mesmo Davi, que há 3 momentos atrás está chorando, fragilizado, desesperado, e que pede a Deus e se reanima no Senhor, é o mesmo Davi que está diante de outro moribundo, pedindo uma nova chance para recomeçar a vida. Sabe, queridos, a nossa vida é uma vida de reencontro.
Você não pode recomeçar a sua vida. E aqueles que querem renovar a sua vida em Deus, e aqueles que querem renovar suas forças em Deus, não podem ser pessoas que constantemente querem estar com o pé no pescoço de outras pessoas para matar. Se você quer uma nova chance de restauração, você também tem que dar chance para outras pessoas. Porque as pessoas que você está alimentando, as pessoas que você está cuidando, as pessoas que você está dando um pedaço de pão, pode ser a pessoa que Deus está levantando para ser o herói da tua vida e ser o salvador que Deus está colocando diante de ti para dar o escape da vitória que você está precisando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você lê o verso de número 16, você vai ver o resultado desta fé renovada de Davi. Diz o texto: Davi derrotou os amalequitas, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Verso 17: Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Repita comigo: não vai ser fácil, vai ser com luta, tem que batalhar, mas você vai vencer. Deus vai te dar de volta, você vai reconstruir, porque a vitória é tua pelo poder do nome do Senhor Jesus. Davi recuperou todos os bens roubados. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. Eu vou repetir: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. É o texto que diz isso. A Bíblia fez questão de escrever isso. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Eu quero profetizar que o Deus da restituição é o mesmo Deus que está renovando as tuas forças. Davi recuperou a sua família. Verso 18, diz o texto: também salvou as suas 2 mulheres, os filhos e as filhas. Aí você diz: pastor, parou aí? Não. E aí eu quero falar algo tremendo para você. Deus transforma as nossas tribulações em bênçãos. O diabo não aprende, mas toda vez que ele mexe com a gente sofre. Mas Deus transforma a nossa tribulação em bênção. Verso 16 diz que Davi não só recuperou tudo que ele perdeu, ele não só trouxe de volta toda a sua família, mas ele ficou com toda a riqueza dos amalequitas. Diz o texto no verso 16: todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Verso 20: Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: esse é o despojo de Davi. Davi se reanimou no Senhor. Se alguém espera ver minha alma amargurada, se alguém espera ver minha alma abatida,
Se alguém espera ver pastor Enaldo revoltado, a minha alma está reanimada no Senhor. Eu já peguei a estola sacerdotal, eu já vesti. A minha alma está renovada no Senhor. E eu profetizo para você. E eu estou me levantando não só com 600. Eu estou me levantando com 109 dirigentes. Eu estou me levantando com todo o exército de Deus, com toda a igreja, com todo o povo do Senhor. E eu estou declarando que Satanás não vai ficar com as nossas esposas, não vai ficar com os nossos filhos. Satanás não vai ficar com os nossos bens. Satanás não vai ficar com as nossas casas. Não vai ficar com as nossas escolas, não vai ficar com as nossas empresas. Satanás não vai ficar com os nossos empregos. Não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar.